Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Gente, hoje nós vamos começar com um pequeno texto que vai abordar tanto a negativa como a gente vai ter alguns adjetivos qualificativos, tanto masculino quanto feminino. Nós vamos trabalhar a negação hoje e os adjetivos, d'accord? Alors, écoutez le petit texte. Vitesse normale. Monsieur, bonjour monsieur, je voudrais parler Bruno Lemoine. Bruno Lemoine? Il n'y a pas de Bruno Lemoine ici. Vous vous trompez. Ah bon? Excusez-moi. Je cherche un Bruno, la quarantaine, mince et les brins frisés. Il ne travaille pas ici? Si, mais il ne s'appelle pas Bruno Lemoine. C'est Bruno Legrand. Oh, pardon, je pourrais le voir s'il vous plaît? Oui, une minute. Vous êtes monsieur? Armand Garot. Armand comment? Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Garot, je vous appelle. G-A-R-E-U. Allô, monsieur Legrand? On vous demande au guichet. Monsieur Garot. D'accord, asseyez-vous. Il arrive. Vitesse ralentie. Monsieur? Bonjour, monsieur. Je voudrais parler à Bruno Lemoine. Bruno Lemoine? Il n'y a pas de Bruno Lemoine ici. Vous vous trompez. Ah bon? Excusez-moi. Je cherche un Bruno, la quarantaine, mince, il est brun et frisé. Il ne travaille pas ici? Si, mais il ne s'appelle pas Bruno Lemoine, c'est Bruno Legrand. Oh, pardon, je pourrais le voir s'il vous plaît? Oui, une minute. Vous êtes monsieur Armand Garot. Armand comment? Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Garot, je vous appelle. G-A-R-O-U. Allô, monsieur Legrand? On vous demande au guichet. Monsieur Garot. D'accord. Asseyez-vous. Il arrive. Alors, on va voir maintenant un peu la compréhension et un peu de vocabulaire du texte, d'accord? Bon, monsieur. Bonjour, monsieur. Je voudrais parler a Bruno Lemoine. Então, gente, esse je voudrais é muito usado no francês. Na questão dele, realmente é uma questão de politesse, d'accord? Seria uma questão de polideza, educação, que você vai precisar praticamente em todas as frases quando você vai fazer um pedido, vai fazer uma pergunta, possivelmente, ele é condicional presente. Isso a gente vai estudar bem mais na frente, mas esse je voudrais já fiquem bem na cabeça que vocês sempre vão precisar dele, d'accord? Alors, bonjour monsieur, je voudrais parler à Bruno Lemoine. D'accord? Eu gostaria de falar com Bruno Lemoine. Bruno Lemoine? Il n'y a pas de Bruno Lemoine ici. Il n'y a pas. Esse n'y a pas é do verbo il y a, d'accord? A gente usa o il y a para haver, existir. Alors, quando ele diz il n'y a pas de Bruno Lemoine ici, não há Bruno Lemoine aqui, d'accord? Vous vous trompez. Vous vous trompez. Isso é um verbo pronominal. Se tromper. O se tromper é usado para você se enganou, d'accord? Ah bon? Excusez-moi. O excusez-moi. Me perdoa, me desculpe. Je cherche un Bruno. La quarantaine, mince. Il est brun et frisé. Il ne travaille pas ici? Então, je cherche. Je cherche. É o verbo eu procuro. D'accord? Un Bruno, la quarantaine. Quarantaine é muito usado por eles. La trentaine, la vingtaine, que é dentro da casa dos 20 anos, 30 anos. No caso aqui, na casa dos 40 anos. Il est mince. Mince quer dizer a pessoa magra, mais magra que esbelta. Porque existe
dois verbos no francês, ou, desculpa, verbos não, adjetivos no francês. Mince e maigre. Mince quer dizer a pessoa esbelta. Maigre quer dizer a pessoa muito magra. D'accord? Il est brun e frisé. Ele tem o cabelo castanhos e frisados. Il ne travaille pas ici. Il ne travaille pas ici. Lembra na negativa, ele não trabalha ici, aqui, d'accord? Si. Mais il ne s'appelle pas Bruno Lemoine. Lembra lá da nossa negativa que a gente estudou ontem, do si. O si contradiz a negação. Então, quando ele pergunta lá atrás, il ne travaille pas ici, o si quer dizer, sim, ele trabalha, d'accord? Mais il ne s'appelle pas Bruno Lemoine. Mais il ne s'appelle pas Bruno Lemoine. Mas ele não se chama Bruno Lemoine. C'est Bruno Legrand. D'accord? Oh, pardon. Je pourrais le voir, s'il vous plaît? Mais uma vez, je pourrais. É o verbo pouvoir, que é o verbo poder, mas está no condicional presente, que é uma forma de politesse francês. Je pourrais le voir, s'il vous plaît? Eu poderia vê-lo, por favor? D'accord? Oui, une minute. Vous êtes monsieur? D'accord? Armand Garou. Armand comment? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Garou. Je vous appelle. G-A-R-O-U. Então, o épeler, lembre que quer dizer o verbo soletrar. Allô, monsieur Legrand? On vous demande au guichet. Verbo demander. Verbo demander é pedir ou perguntar. No caso aqui, contextualizando, quer dizer, tem alguém te procurando. D'accord? Monsieur Garou. D'accord. Asseyez-vous, il arrive. Então, asseyez-vous, sente-se, ele está chegando. Lembrando dois detalhes que a gente precisa aqui. Primeiro, o il arrive, está chegando, no caso aqui, se fosse conjugar, que é o verbo arriver, que está no presente, tem o mesmo valor do nosso gerundismo. Então, ele está chegando, é coisa bem no presente. D'accord? E asseyez-vous, assente-se. D'accord? Alors, on va juste voir maintenant des petits adjectifs masculins et féminins. D'accord? Alors, blond, féminin, blonde. A gente só vai acrescentar o E. Content, contente. On vai só acrescentar o E. Français, française. Só acrescentamos o Ezinho. Brun, brune. Brun, brune. Lembra que a terminação UN tem som de AN, mas se a gente colocar uma vogalzinha na frente, ele perde esse conjunto fonético. Então vai ficar brune. Sportif, sportive. O que acontece? O F no final, no masculino, quando a gente vai transformar em feminino, é VE. D'accord? Gros, grosse. A terminação OS, a gente vai dobrar o S e colocar o Ezinho no final. D'accord? Gros, grosse. Roux, rousse. O O, o X. Se você vai colocar no feminino, ele vai ficar O, U, dois S, E. D'accord? Roux, rousse. Amoureux, amoureuse. Quando a gente tem a terminação E, U, X, no feminino a gente vai ter E, U, S, E. Amoureux, amoureuse. Blond, blanche. Blond, blanche. Então, terminação em C, no feminino a gente vai colocar o CH. Mas a gente tem alguns detalhes que a gente vai mudar do masculino para o feminino, a gente vai acrescentar o E, mas não vai fazer a diferença fonética. Vai ser a mesma pronúncia. Exemplo, noir, noir. Noir,
noir, mesma pronúncia. Fatigué, fatigué. Fatigué, fatigué, mesma pronúncia. Bleu, 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 bleu. Mas a gente tem também alguns que eles são, vamos dizer assim, que eles não mudam. Tanto masculino quanto feminino é a mesma palavra. Por exemplo, dynamique, dynamique. Célibataire, célibataire. Mince, mince. D'accord? Alors, merci beaucoup à tous. On se revoit demain pour une prochaine classe. Au revoir.